Fala galera, muito osso, Fernando Reis aqui. E hoje, cara, eu tô trazendo um dos caras que, cara, não tem nem o que falar dele, cara. Isaac Baense, o cara do peso médio aí, um dos caras que tocam o projeto mais bem sucedido do jiu-jitsu. Eu ia falar atualmente, mas eu acho que é de todos os tempos, cara. Eu nunca tinha visto um projeto tão bem sucedido igual é o Dream Art. Eu mesmo já treinei lá bastante. Já pude treinar com os meninos lá e, cara, é impressionante a vibe da galera, os resultados que eles estão apresentando e, enfim, a gente hoje vai bater esse papo com o Isaac Baense para você conhecer um pouco da história dele, para você poder entender o que ele passou. Eu que já pude vivenciar com ele, ele já me recebeu na casa dele lá em Bangu e pude ter essa Verdade. experiência. Pô, sou muito grato. Para quem não sabe dessa história ainda, eu já morei junto com ele. Morei entre aspas, né? Mas assim, ele não ficava Eu muito em casa, fugia, mas, né? mas a gente já morou na mesma casa. Então, galera, muito osso, recebam com muito respeito, como é carioca, né? Respeito. É isso. Isaac Baense, fala Bezinho. Primeiramente, um Muito grande prazer de osso. estar aqui com você na resenha Muito Osso. Já tinha ensaiado essa resenha há um tempo com o Ibezinho, mas acabou que agora na quarentena a gente está um pouco mais folgado no tempo, a gente encaixou aí. Isaac, muito osso, muito obrigado por expor o seu tempo aqui um pouquinho para falar com a galera Muito Osso. Primeiro se apresenta aí e depois vamos embora para a resenha. Manda ver. Tá. Primeiro, obrigado, Fernando, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco com vocês, né? Foi como o Fernando falou, há 5 anos e quase 5 anos e meio atrás, a gente teve a oportunidade de poder mudar para São Paulo e a gente veio no mesmo projeto que o Fábio e o Lang estavam fazendo na época, né, de trazer alguns atletas. Então, até então era para a gente estar vivendo na mesma casa, mas eu sempre ficava fugir um pouco, né? Corria E do ônibus, ficava fala muito aí, pouco. Bezinho. Tinha que pegar 2 ônibus na época. Aí era meio puxado. Então, assim, a gente chegou aqui no mesmo tempo, né? E o Fernando, pô, sempre fez aí um trabalho lindo dentro dos tatames e agora está fazendo ainda dentro dos tatames e fora com o canal. Então, vai ser um prazer para mim estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha história. Show. E Bezinho, eu tenho algumas perguntas pessoais aqui já. Já tá na minha cabeça, eu nem anotei nada, já tem muita curiosidade aqui, muita coisa que eu acho que vai ser pertinente para a galera que vai assistir essa resenha. Estou muito ansioso aí para bater esse papo com você. E vamos fazer o seguinte: começa aí contando quem é IB. IB não, quem é Isaac Baense? Que eu Tá, acho que a galera vai conhecer agora de onde veio Isaac Baense, como começou no jiu-jitsu, um pouco da pessoa Isaac Baense. Então manda tá ver, bom. Isaac. Vamos Agora lá. é com você. Vamos lá. Comecei no jiu-jitsu quando eu tinha entre 11 10 anos, em Bangu, né, no Rio de Janeiro, onde eu nasci e cresci, por influência do meu primeiro professor, que foi o Fábio Andrade. Ele sempre me chamava para treinar, até que um dia, eu sempre falava que não tinha kimono, né? E um dia ele falou: vai lá na academia segunda-feira que eu tenho um kimono para você. E daí eu comecei a treinar aí, ah, fiquei 6 meses assim treinando e depois minha família mudou e aí eu fiquei mais 6 meses sem treinar e quando eu voltei a treinar e daí depois nunca mais parei, né? Então, eu comecei ali no Rio e eu tive muito sucesso sim nas minhas faixas, na minha faixa amarela, laranja, azul e na minha faixa roxa enquanto eu estava no Rio. Eu tive grandes resultados. Eu lembro que em 2014 eu comecei a frequentar a Aliança São Paulo, porque na época eu namorava com a Renata e ela treinava lá, né? Então eu comecei a conhecer mais o pessoal e até que então que eles estavam fazendo esse projeto e aí eles me convidaram para poder fazer parte, né? E daí eu lembro que acho que já foi até por causa do Fernando, né, que esse projeto foi criado. O Fernando já era aliança, eles queriam trazer o Fernando para São Paulo. E daí eu lembro aí que uns 4 meses, né, tipo nessa decisão de vou, não vou, conversando com o meu primeiro professor, com meus amigos
de equipe, e acabou que a minha saída ali foi um pouco perturbada, né? Porque de um lado eu tinha ali um cara que eu considerava muito como um pai, né? Que foi muito um pai para mim durante anos e anos, né? Porque uma época meu pai foi preso e daí o meu primeiro professor ele fez muito papel de pai ali. Meu pai saiu, ele se afastou da gente, então eu tive por muito tempo uma carência de pai. E o Fábio Andrade ele supriu muito essa carência. Então quando eu tinha 18 anos que eu tive que tomar essa atitude, ela foi muito dolorosa porque eu enxergava uma oportunidade onde eu teria um treino melhor, eu teria boas influências, eu teria pessoas que já chegaram onde eu sempre almejei chegar. Então é isso que eu enxerguei, né, quando eu vim para São Paulo. Então eu tive que tomar essa decisão e meu primeiro professor ele sempre falou: não, se eu falar que eu quero que você vá é mentira, mas eu não vou falar para você ficar porque a sua carreira pode acabar dando errado e eu tenho esse peso na minha consciência que eu destravei. Então a decisão é sua. Então ele deixou a decisão nas minhas mãos. Eu tomei de ir para São Paulo. Então logo quando eu cheguei em São Paulo, eu não posso falar que eu tinha amigos, né? Porque tinha acabado de conhecer o pessoal, então ainda estava me enturmando. Todo mundo me tratou muito bem, mas na época eu não me sentia à vontade para poder me abrir com as pessoas, né? E aí a minha mãe estava no Rio e eu também não queria falar para minha mãe que estava mal. E também meus amigos de infância eram todos do jiu-jitsu e eles acabaram ficando magoados também com a minha saída, né? Porque eu era uma esperança para nossa academia. E aí eu lembro que eu fiquei 6 meses assim, mal, mal, mal. Tipo, eu lembro que eu chorava todo dia no banho, antes de dormir, lidando, né, com esse negócio de troca de equipe. Então, logo depois desses meus primeiros 7 meses, na realidade, ali na matriz, eu perdi a final do Pan-Americano, do peso e do absoluto, perdi a final do brasileiro A gente e tava no perdi a... mesmo hotel esse dia, esse pano, foi? Foi aquele que a gente botou Nossa, você vai diesel. contar essa história depois, Bebezinho. Você vai contar essa história depois aqui, cara. Meu Deus, continua falando, mas essa história foi foda, cara. Mas continua falando aí do Pan-Americano, Bebezinho. Tá, vamos lá. Aí Nossa. eu perdi a semifinal do Mundial. Eu sempre tive um negócio muito grande assim dentro de mim que pro Isaac, né, o importante era ganhar, porque eu sempre me entreguei muito aos meus propósitos, né? E eu nunca aceitei muito. Eu sabia lidar com a derrota, mas não aceitava. Acho que eu sempre senti que a derrota não era para mim. Então, eu tive um ano, se eu for olhar assim, bom, mas na minha visão ele não foi. Então, aí depois que passou o Mundial ali de 2015, eu comecei a pensar muito, comecei a refletir muito na primeira temporada que eu fiz e tinha ido mal. E aí eu falei, cara, tudo que eu fiz até agora não deu certo. Então, eu tenho que parar de viver para os outros, porque eu estava vivendo muito com o sentimento de querer mostrar para os outros que a decisão que eu tomei era certa e que naquela decisão eu ia mostrar para eles com as vitórias, né? Daí eu consegui me livrar desse sentimento e aí eu voltei a ser feliz. Acho que o jiu-jitsu voltou a ser gostoso para mim, né? E daí eu lembro que logo depois eu peguei a minha faixa marrom, né, e eu tinha muito medo de ir para São Paulo porque eu já estava 1 ano e meio de roxa e todo mundo falava, o Fábio segura, o Fábio tem essa fama, né? E eu, caramba, se eu for para lá eu vou ficar mais dois, eu já fiz um mundial de roxa, ele vai me deixar mais dois, pelo que a galera fala. Aí em 7 meses eu peguei a minha faixa marrom. Tipo, eu fui lutar um campeonato lá no interior, um dia antes da graduação, com um trator, né? E a gente ganhou. Tinha até uma Foi moto a esse moto, dia, né? Eu lembro, eu foi lembro. uma moto.
E aí a graduação era na segunda-feira, e eu nem contava que ia pegar, né? Uhum. Porque se eu contasse, eu ia falar, não, Pedrão, vou voltar, porque ele me chamou, dá um treino aqui na minha academia. Senão eu falaria para ele, pô, acho que eu vou pegar a faixa, eu tenho que voltar. Mas eu nem achava, fiquei por lá Foi mesmo. lá na academia do Pedro Lois? E É, foi no lá na Pedro cidade, Lois. é. Como é que é mesmo? Rio, Esqueci a cidade. Rio Preto, a Rio cidade Preto, Rio dele. Preto, É esqueci. São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. E daí aí todo mundo sobrou uma faixa marrom no saco aqui no Ih, dia da graduação. Eu falei, é minha, pô, é caramba! minha. Aí eu já ia voltar mesmo no outro dia. Eu voltei, fui pra academia, fui treinar e peguei a minha faixa marrom nesse dia, né? E daí eu desci de categoria, fui pro peso médio. Tava gordinho de meio pesado. Fala aí, Tava Glezinho. gordinho, gostava de comer, né? Gostava de comer. Não tinha rotina de Gostava de atleta ainda, não comer. tinha Tinha hábito de nada, atleta, né? tinha nada. Eu fui ganhando com a vivência, né? Com o Aham. pessoal, né? E daí, isso aí foi em 2015, né? E depois disso, a minha vida andou, tipo, eu fiz uma faixa marrom assim, acho que Impecável, né? linda, né? A história que eu fiz assim na faixa marrom foi linda, né? Ganhei Relâmpago, né, ô Ibrezinho? o. Então, eu ganhei, ó. Logo que eu peguei a faixa marrom, eu ganhei o Pan-Americano sem kimono, peso absoluto, o Mundial no Gui. Aí voltei pro Brasil, ganhei o Sul-Americano, peso absoluto, ganhei o Grande Lã do Rio. E daí, no outro ano, já em 2016, ali eu ganhei o Europeu, perdi a final do PAN, aí ganhei brasileiro, fechei o peso com o Flávio, ganhei o absoluto, ganhei o World Pro, aí ganhei a categoria do Mundial e perdi a final do absoluto. E daí depois eu lutei ali a Copa Pódio, nos marrons e pretas. E daí depois eu lutei o Real Deal, né, na Aliança, daí também ganhei. Ganhou Aí de eu quem lutei. na final, ô Ibrezinho? Não, Ganhou deixa de isso pra quem na lá, final, pô. rapaz? Passado. Isso é passado, pô. O cara arrancou meu pé Deixa. fora. Não, mas eu falo pra todo mundo, cara. Esse dia aí foi, tipo, impressionante, porque, tipo, o Jimmy, tudo me Porra. batiam. E naquele dia ali, não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu. Acho que eu acordei no meu dia. E daí depois eu ganhei um evento também na Colômbia, e ganhei do Arges. Eu era marrom Ah, ainda, eu ganhei do lembro. Foi do Arges. Abu Ele Dhabi, tinha. né? Foi Do Abu do Abu Dhabi. Dhabi. E no ano que ele ganhou o primeiro mundial dele na preta, né? E seja de Então, marrom, né? e eu de Caralho. marrom. Eu de marrom. Aquilo ali me deu uma certeza muito grande que o trabalho que eu estava fazendo era certo, né? E aí eu fui pro Chile dar um seminário em dezembro. E aí a minha volta era dia 20 de dezembro. E aí a graduação saiu no dia 19, né? Aí eu falei, Só ano vou que ter que vem dar um jeito. agora. Falei, não, eu não vou perder essa graduação. Já estou um ano e meio de marrom, fui bem pra caramba, eu vou ganhar agora. Aí eu conversei com meu amigo lá, que eu estava no seminário na academia dele, né? Fiz um acordo com ele diminuiu o que ele ia me pagar, eu ainda tive que pagar para remarcar a minha passagem, né? Aham. Tipo, sei lá, na época foi R$ 1.500. Tipo, é dinheiro pra caramba, né? Mas eu falei, não, tô nem aí, o dinheiro agora não importa, não. Eu quero a minha faixa preta. Aí voltei dia 19, e daí Aí no dia 19 de dezembro de 2016 eu peguei a minha faixa preta. Legal E demais. aí eu acho que é um momento assim único, né? A faixa preta, porque ali acho que é uma recompensa, né, da sua perseverança, sua dedicação, a sua disciplina, tudo que você passou para chegar até ali, né? E eu lembro que no discurso do Fábio ele até falou de assim, ó, algo parecido, né? Na vida é assim, né? Quem faz mais chega mais rápido nos seus propósitos. Então, tipo, e isso me define muito, né? Tudo que eu me comprometi a fazer, eu sempre me entreguei muito, né? E foi especial, foi muito especial esse dia para mim, ainda mais assim com a frase que o Fábio usou, né? Que eu acho que aquilo ali me definia muito. E aí eu tive ali 2017 meu primeiro ano de faixa preta, foi um ano muito confuso para mim, porque eu fiz uma faixa marrom muito boa e na minha cabeça era que eu já ia chegar na preta e ia chegar meu primeiro ano voando, né? Ganhando. E daí eu fui para o europeu, perdi a semifinal,
E aí, logo depois, eu ganhei a Copa Pod no GP dos pesos leve. Aí fui pro Pan-Americano, perdi a final do Pan-Americano. Aí eu fui para Itália, lutei o Europeu sem kimono, ganhei. Aí eu lutei uns outros eventos, assim, o Marianas, ganhei, perdi a final do World Pro, e daí eu perdi as quartas de finais do Mundial. E não levei medalha. E aquilo ali era a minha 7ª edição de campeonato mundial. Eu vou desde 2011, né? E foi a primeira vez que eu fui para o Mundial e não voltei com uma medalha. E aquilo ali eu lembro que me doeu. A vitória ela sempre importou para mim, né? Mas a primeira vez que eu não subi em um pódio, acho que tinha algo de diferente, né? E aí eu lembro que eu fiquei. 2017 foi um ano assim muito confuso com os meus sentimentos, né? Porque eu estava chegando na faixa preta e sempre botei a pressão da minha vida toda na faixa preta e as coisas não estavam andando como eu queria, né? Então eu já estava em um status ali 2016 de ganhar tudo e 2017 estava chegando, né? Então eu não tinha ainda essa maturidade de entender que o começo da faixa preta ele é altos e baixos, tu tem que se adaptar, entender que tem muitas pessoas ali que já estão há 10 anos na faixa, que já têm muito mais experiência, né? Então ali eu tive esse primeiro semestre, aí depois do Mundial eu tive alguns problemas assim pessoais, acho que os mais chegados acompanharam um pouco, e aí eu fui para o Mário, fiquei lá no Mário um mês e aprendi muito com eles, muito, muito, muito. A galera até brinca, luz, não sei o que e tal, mas acho que quando você entende qual é esse propósito, isso agrega muito para a vida, né? E também, pô, Mário, acho que como coach, como atleta, foi demais, né? E como coach também vencendo, e eu fiquei um mês ali, aprendi muito com ele, quase mudei para o Sul, enganei o Mário, falei que ia, voltei a fazer bola, falei, não vou ficar aqui. Mas ali eu tive uma conexão muito boa com ele, né? E aí eu voltei para São Paulo, e daí depois eu comecei a treinar, as coisas foram melhorando para mim, e aí parece que eu ali acho que final de 2017 foi o momento assim que eu me encontrei e criei uma uma mentalidade assim muito boa, né? Em 2017 eu comecei a treinar também com o Rafael Ribeiro, que me ajudou muito. O Will também que é o que me ajudou muito nessa caminhada. E eu comecei a viver mais como atleta, né? E acho que eu deixei mais uma vez ali em 2017, eu deixei tudo de lado, né? E falei, cara, deixa eu concentrar e deixa eu focar em mim. E eu comecei a viver 100% para ser o melhor do mundo, né? Eu lembro que tudo que eu fazia, eu pensava primeiro se iria me levar até o meu propósito. Então, no meu descanso, na minha alimentação, eu comecei a ler, comecei a estudar muito. E ali, 2018, eu tive um ano assim lindo, né? Eu fiz assim no meu primeiro semestre ali, foram 10 competições, eu perdi a primeira na decisão do juiz e até que eu ganhei o campeonato mundial, né? Que era o sonho de criança e eu consegui realizar ali esse sonho em 2018, que é ganhar um mundial na faixa preta, e ganhando de atletas que o Calazans eu ganhei dele nas quartas de finais. E a primeira vez que eu parei para assistir um campeonato mundial foi em 2010. E eu vi ele fazendo a final do mundial com Marcelinho Garcia. Foi 2011, foi 2010, isso mesmo, 2010. Ele fazendo a final do mundial com Marcelinho Garcia. E então ali foi um momento marcante para mim. E aí ali, acho que depois do mundial de 2018, acho que foi mais um momento assim difícil para mim, porque eu realizei um sonho que eu sonhava há mais de 10 anos, e aí depois meio que eu falei, putz, e agora? O que que eu vou fazer? Então, não tinha tanta motivação de, e aí, qual é o próximo passo? E daí eu fiquei uns 3 meses, assim, acho que um pouquinho perdido, né? Mas aí continuei treinando, e daí nessa época eu dava aula na Fight for Fit, até que eu conheci o Pimentel, né?
e ele viu um vídeo meu contando um pouco assim da minha história e me chamou, o Zaca, na realidade, né, que é um dos proprietários da academia, me chamou, falou, pô, o Pimentel queria fazer algum projeto aqui na academia e, pô, viu você e acha que tem tudo para dar certo. E a gente sentou, né, para conversar ali mais ou menos em agosto, setembro de 2018. E a gente começou a desenhar, e a gente tinha um projeto inicial para 4 atletas, né? E a nossa ideia era, ele falou, vamos tentar fazer algo de diferente que já tem, né? Vamos tentar fazer algo com qualidade, focado também na educação, nos estudos dos atletas, para não ser só um negócio que tu pega os caras, joga aí e vai treinando. Vamos fazer um negócio que a gente vai cuidar deles. Então, aí o negócio foi crescendo, né? O negócio foi crescendo. E em 2018, ali no final, eu consegui também, tive uma conquista muito grande pessoal, que foi... eu já tinha meu irmão Israel e meu irmão Edson, que morava aqui em São Paulo comigo. E daí eu consegui trazer minha mãe, e a minha irmã e a minha sobrinha no final de 2018. E ali, aquilo ali foi muito importante para mim, porque eu tenho uma ligação muito forte com a minha família, né? E eu sempre tive esse papel dentro dela de poder ajudar eles e eu consegui trazer eles através do jiu-jitsu, né? Dos frutos que eu venho colhendo. E daí a gente começou, voltando para o projeto, né? A gente começou a tocar o projeto em 2019, em janeiro, né? A gente começou a desenhar em agosto, preparar tudo, janeiro. E aí, acho que eu não preciso nem falar, né, acho que dos resultados que a gente teve. Acho que a galera ali que segue o Dream Art no Instagram consegue acompanhar o trabalho que a gente vem fazendo. Mas é assim, é muita coisa, né, que foi acontecendo e era algo muito novo para mim e para o Pimentel, né? Porque e para a academia, né? Para o Zaca, para o Pindar, para a Fast for Fit. E daí, assim, eu tinha a minha experiência como vivência nessa parte de competição, e por ter começado em um projeto social, o Pimentel tem essa parte dele de vivência de trabalho, né, de gerir pessoas. Então a gente tentou unir, né, tudo isso. E aí a gente teve muito sucesso, né? Mas a gente teve que aprender muito durante esse processo. A gente acho que teve muito cabeça aberta para aprender também. A gente tentou se basear em outros esportes, né? Que vem dando certo. Desculpa te interromper, Bezinho. Você imaginava que ia tomar o tamanho que tomou, assim? Que ia chegar nessa proporção? Não, nunca. Eu nunca imaginei viver o que eu estou vivendo hoje em relação a projeto, né? Eu sempre tive essa vontade muito forte dentro de mim de fazer um projeto para poder dar oportunidade, né? Porque foi isso que aconteceu comigo, né? Era um jovem que não tinha tanta estrutura, mas que precisava de uma oportunidade. Então, acho que projeto para mim sempre foi uma maneira de eu devolver ao esporte ao que ele fez comigo e com a minha família. Mas eu não imaginava, porque foi até o que você falou no começo, né? Não existe um projeto assim, né, dentro do jiu-jitsu, né? Então, eu nunca imaginei chegar desse tamanho. E daí, aí o que que acontece, né? A gente teve muitos altos e baixos, assim, muitas coisas foram acontecendo. A gente se baseou muito em outros esportes que vinham dando certo, porque no jiu-jitsu, na realidade, ele não tem uma parte que profissionaliza o atleta, né? Que faz o atleta viver como um atleta. Eu acho que assim o cara ele tem que começar a dar aula, ele tem que começar a dar seminário. É muito difícil tu pegar, são poucos hoje atletas que conseguem ficar vivendo só de patrocínio. E aí a nossa ideia era dar estrutura para o cara conseguir treinar, competir e também aprender a como dar aula. Agora os nossos atletas vão começar a fazer o curso do Fábio, né, o Viver de Jiu-Jitsu. Então, a nossa ideia era essa. E também a gente imaginava que se a gente fizesse algo perfeito, algo bem, se a gente se dedicasse,
ia dar certo, né? A gente ia colher sempre é a empresa do Pimentel, né, que está ali ajudando, é o Pimentel. E daí agora a gente chegou, acho que depois de um ano, a gente chegou, o projeto ganhou corpo, né? E agora a gente está indo para um centro de treinamento, né, que a gente está montando. E nesse centro de treinamento a gente vai ter o tatame, né, a parte de musculação, vestiário masculino, feminino, e daí nos fundos a gente vai ter sala, cozinha, banheiro, varanda e um dormitório com 16 lugares. 16 lugares. Então vai ser um negócio muito grande, né? Eu costumo até brincar, né? Normalmente o pessoal eles ganham alguns eventos e começam a abrir academia, né? Eu aceitei esse desafio que é abrir um projeto, né? Porque ali vai ser 100% focado nesse centro, vai ser 100% focado para os atletas, não vai ser uma academia que recebe, chego lá, quero fechar um plano, né? Então vai ser assim. Eventualmente, tipo, eu tenho um cara que quer fazer uma aula particular comigo, então eu vou usar o espaço, mas não vai ser algo que vai receber alunos, né? Ali vai ser 100% focado nos atletas, né? E a gente já tem uma estrutura, né, para os atletas que é a alimentação, né? A minha mãe, ela é a cozinheira do projeto, então para o projeto da casa eles ganham almoço e janta, Vou fazer uma observação aí. Quando tá? eu fui lá em Bangu, rapaz, nem comida sua mãe deixou eu colocar no meu prato. Não esqueço disso, rapaz. Eu fui tratado como rei, rapaz. Isso Pô, aí eu não esqueço nunca, velho. eu posto direto aí no meu Instagram, pô. Eu Quando vi, eu vejo, eu eu vou na minha acompanho mãe aí. todo dia e aí ela não deixa nem eu lavar a louça, pô, fica me mimando, pô. Saí de casa com 15 anos, né? Então depois de tinha 15 anos, tô com 24 agora, ela veio pra cá eu tinha 23, então depois de 8 anos, né? Muito tempo sem ser mimada, e agora ela fica me mimando. Tá correndo atrás do tempo perdido agora, Correndo né, Bebezinho? claro, é isso. Pô, Bebezinho, Daí, pode continuar, depois eu pergunto. Pode ir. tá. Daí a nossa estrutura, né, que eu estava falando, é a alimentação, né? É a moradia. Para atletas que moram um pouquinho longe, a gente ajuda com a passagem. Aí a gente tem uma parceria com o Vita, então toda a parte de fisioterapia é com eles. A gente trabalha também com o Rafael Ribeiro, que puxa a parte da preparação física. E daí a gente ajuda com as viagens, com as inscrições, para os atletas que a gente seleciona para competir. A gente tem também aqui aula de inglês, né? Toda semana a gente tem 2 aulas por semana para os atletas. Também o projeto ajuda 7 atletas a fazer faculdade, né? Então, 7 dos nossos atletas fazem faculdade, mais 2 agora querem começar a fazer também. Porque a nossa ideia é conseguir dar uma oportunidade para esses atletas crescerem, né? Porque a gente entende também que a vida de competidor ela é muito curta, né? Acho que um empresário ele consegue trabalhar até 80 anos. E um atleta, é aquele momento dele de atleta, né? Acho que 10 anos aí no auge. Então a nossa ideia aqui é fazer que eles vivam esse tempo deles de atleta e ao mesmo tempo eles aprendam para quando essa fase acabar, eles conseguirem realmente viver bem, né? E não porque a gente vê em muitos lugares assim, o pessoal vai treinando e não vai aprendendo tipo outro norte, né? Eu acho que a gente também é muito abençoado de ter aprendido, estar aprendendo com o Fábio sempre sobre essa parte de acho que São Paulo, né, me deu uma educação quando eu cheguei aqui, né? Cheguei aqui falando gíria, achava que carioca, malandrão, e as pessoas, as cidades foram me mostrando totalmente diferente, né? Acho que o Fábio sempre conversava com a gente sobre se capacitar em aprender, melhorar. Então, estou tentando também trazer essa parte para poder fazer que os nossos aqui cresçam também, né? Dream Art daqui a 5 e Dream Art daqui a 10 anos. Onde você enxerga o Dream Art? Você não imaginava que ia tomar a proporção que chegou, já te perguntei isso, mas onde você enxerga o Dream Art daqui a 5 anos? Onde você enxerga
o Dream Art daqui a 10 anos? É difícil, Fernando, é difícil dizer, porque há 5 anos e meio atrás eu estava em Bangu, e hoje essa minha vida mudou completamente, né? Então eu parei de ficar um pouco me imaginando e eu comecei a me entregar para porque eu sempre tive na cabeça também que se eu me entregar para os meus propósitos, eu vou chegar em algum lugar e eu serei bem-sucedido e eu serei feliz. Então é difícil eu te dizer daqui a 5, daqui a 10. Eu vou falar de intenções, né? As intenções é fazer o projeto virar 100% profissional, né? Em breve a gente vai lançar um site do Dream Art, um site bem completo, onde a gente vai estar trazendo posições. Então, normalmente é sempre atletas que fazem um site, né? Então a gente vai fazer um site ali bem específico, e a gente vai tentar trabalhar com todos os pesos, né? Então, acho que isso aí vai ser uma surpresa, não posso nem ficar falando muito por aqui, mas eu acho que vai ser algo inovador também para o jiu-jitsu. Daqui a pouco a gente vai começar também a produzir materiais, entre outras coisas que a gente vem aí pensando, vem discutindo, como fazer para fazer realmente o projeto virar profissional, né? Então, daqui a pouco, sei lá, futuramente a gente pode dar toda essa estrutura que a gente já dá e mais salário para os atletas. Ou, às vezes, a gente pode ir para os Estados Unidos, abrir um Dream Art nos Estados Unidos, porque a gente tem aqui em São Paulo e tem em Manaus, né, com o Melk. Então, mais para frente, a gente pode achar que não, vamos agora levar para os Estados Unidos o Dream Art, nesse modelo que é o modelo de competição, né? E capacitação, acho que de ser humano, né? Então, acho que as intenções são essa, né? E não sei daqui a 10 se eu ainda estarei no Dream Art, né? Porque eu tenho uns outros propósitos de vida assim também para fazer. Eu acho, claro, eu sempre vou fazer parte, né? Isso aí tá no meu coração, né? Mas eu acho que daqui a 10 anos eu vou estar botando o kimono ali só para dar um treininho mesmo, e tentar fazer outras coisas da vida, né? Tentar levar, acho que essa experiência aí que eu venho adquirindo todos os anos para outras áreas da vida também. Beleza, Bezinho. Mas e aí? Você falou agora do Dream Art em 5 e 10 anos. E você, Bezinho? Você tem vontade de estudar, fazer alguma faculdade, fazer alguma coisa em específico? Ou você pensa, sei lá, como que é? Como que é para você aí? Quais são os seus planos? Você falou que quer estar em outros lugares e quer poder pôr o kimono aí só para dar um treininho e pronto, sem aquela responsa. Mas quais são os seus planos aí para os próximos anos? Como que é? Como você enxerga ainda a sua carreira como atleta? Até quando vai? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Eu enxergo agora, né? Acho que tô com 24, quero competir ali até os 29, 30. Acho que até os 29, né? Até os 29, então tenho, acredito, mais 5 anos aí. E vou viver intensamente para ser o melhor na minha categoria, e para fazer o Dream Art crescer. Então, o meu foco agora é 100% minha carreira como atleta e como líder do Dream Art. E depois, não sei, né? Porque pode acontecer que eu faça 29 e chegar, não, tá bom, não, desculpa. Não consigo parar agora, mas eu acho que é o que é o meu propósito é até os 29. E depois disso, eu tenho a vontade de ter, assim, eu sempre tive isso, né? De ter 3 academias, tudo no mesmo modelo, tudo no mesmo padrão, e que eu possa desenhar um business onde que as academias não dependam de mim para estar ali fisicamente, né? Já criar desde o começo, sem depender de mim, tentar criar uma maneira onde seja uma no Brasil, uma nos Estados Unidos, e outra na Europa, porque são lugares assim que eu gosto de frequentar. Mas eu também tenho uma vontade de, mesmo tendo essas 3 academias assim, em fazer. Eu venho pensando muito ultimamente, né, sobre estudar, sobre fazer a faculdade, né, fazer uma faculdade. Então, acho que eu posso
trabalhar em outras áreas também após a minha carreira como atleta, né? Eu penso ali na parte de administração, mas isso aí é algo que eu ainda tenho que amadurecer muito, eu tenho que pensar muito. Ano passado eu terminei os estudos, né? A gente botou, eu parei de estudar acho que na sexta série, né? Quando eu tinha, desculpa, quando eu tinha acho que 16 anos. E aí a gente botou uma regra ali no projeto que todo mundo tinha que terminar os estudos. E aí eu falei, aí eu lembrei, eu não terminei, vou ter que dar o exemplo. Aí terminei. Então acho que meu futuro, o que vem na minha cabeça é isso. Ô, Ibezinho, você falando aí dos seus projetos, eu lembrei de uma coisa aqui. Cara, Uhum. o que eu recebo de gente me pedindo ajuda, e olha que, tipo assim, não sou campeão Que isso, mundial igual cara. você, tipo, é lógico, já percorri uma trajetória enorme, mas o que eu recebo de gente pedindo ajuda não tá escrito. E, tipo assim, cara, é uma realidade difícil, né? Ser atleta é muito Claro. difícil. Eu até hoje passo perrengue, assim, de ter que correr atrás, fazer meus corres e ainda não tenho condição de ajudar tanto de gente que eu gostaria. E o que que você teve que vencer, Ives? Qual que foi a maior dificuldade que você encontrou, assim, no início, para que isso sirva de exemplo para quem tá, talvez... eu sempre vi você como um cara batalhador, um cara que sempre correu atrás dos seus objetivos, sempre deu um jeito. E eu nunca vi você se vitimizando ou se colocando para baixo por isso. E eu vejo muita gente, às vezes, com uma postura diferente quando vem pedir ajuda. Não que pedir ajuda seja feio. Eu mesmo, quando eu preciso, eu peço ajuda e não tenho, não tenho nada com isso, entendeu? Claro. Mas a postura, o que, que você indica para uma pessoa que está te assistindo agora, que é sua fã, uma pessoa que é seu fã, fazer, qual tipo de postura, o que, que ele tem que pensar, qual que é a direção que ele tem que seguir, entendeu? Sim. Então, o que que acontece, né? Vou botar assim as dificuldades que eu já passei. Sempre foi competir, né? As dificuldades. Porque a minha mãe, tipo, nunca conseguiu pagar uma competição minha. Porque na época a inscrição era R$ 15. E acho que treinava eu e mais. Eu dava quatro filhos. Se ela pagasse de um, ela tinha que pagar de todos. Então era sempre muito difícil, né? E meu irmão mais velho, ele começou primeiro do que eu. Mas ele sempre foi mais tímido. Então, ele foi treinando e no meio do caminho ele parou, porque todo mundo competia e ele nunca competia. E eu sempre fui diferente, né? Eu sempre, tipo, corria atrás. Então, tipo, já cuidei de carro, tipo, era valet, né? Já cuidei de carro, já fui para supermercado, ficar colocando compras dentro da sacola e no final a galera me dava uma moeda. Ia para a feira, via uma idosa assim, cheia de bolsa, tia, quer ajuda? Aí carregava, quando chegava lá na casa dela, ela dava R$ 1, R$ 2. Entre muitas outras coisas assim que eu tive que fazer para poder estar competindo, né? Então acho que as dificuldades era sempre essa, né? Tipo, eu não sabia se eu iria competir, estava sempre treinando e eu treinava para competir desde sempre. Tipo, com 2 semanas de treino de jiu-jitsu eu fui competir, porque era moda, né? Acho que projeto social, a moda dos moleques é ganhar, é competir. E então eu via todo mundo, eu também queria ir. Então eu não tinha essa condição, então eu sempre corri atrás, né? Tipo, tive muitas ajudas, né, de pessoas, mas o meu primeiro passo foi eu correr atrás de alguma forma. É, e aí, o que que acontece também, né? O que eu sempre tive comigo é o seguinte: se eu me dedicar ao máximo, as pessoas vão ver. E as pessoas vendo, elas sempre vão ter o prazer de me ajudar. Porque acho que assim, pelo menos eu, né? Quando eu vejo um cara que, putz, é puta dedicado, tipo assim, eu tenho um atleta aqui que ele é dedicado pra caramba e ele tava com uma dívida e, tipo, eu gosto tanto dele pela dedicação que ele tem, eu falei, ó, cara, eu vou pagar pra tu e quando tu ganhar um campeonato, tu me paga. Aí com esse negócio de coronavírus aí, acho que eu vou tomar um calote. Então as pessoas têm o prazer de ajudar aquelas pessoas Vou que tomar são um calote. batalhadoras, né?
pessoas que são batalhadoras. Então é muito fácil eu mandar uma mensagem e falar que esse é meu sonho, né? Tipo, meu sonho, eu recebo muita mensagem, muita. Meu sonho é ser atleta. E aí tu vê o perfil do cara, tipo, o cara quase não treina, o cara tá em noitada, o cara tá fazendo bagunça. Acho que assim, eles têm que se preocupar mais em mostrar que merecem do que pedir por pedir, né? Porque o mundo é difícil, né? A gente fala, putz, ser atleta é difícil, mas na realidade o mundo é difícil, né? Concorrer em emprego é difícil. Então, eu acho que o primeiro ponto é, cara, você se dedicar, é você realmente fazer o negócio acontecer. A gente teve um caso de um atleta também que entrou no Dream Arts, que foi até em Manaus, e no meio do caminho o cara falou, não aguento mais, isso não é para mim, vou voltar para casa, quero estudar. Então a realidade é diferente. Então acho que a postura que as pessoas precisam ter, primeiro de tudo, elas precisam correr atrás. Elas precisam batalhar. Não é vergonha você ter que cuidar de carro, não é vergonha você ter que fazer qualquer tipo de trabalho que seja para você estar realizando o seu sonho. Acho que a vergonha é você ficar em casa e não crescer de forma nenhuma. Então, tem um monte de coisa que dá para fazer. Acho que é deixar um pouco a vaidade, o ego de lado e correr atrás. Porque é igual patrocínio. O patrocínio ele quer visibilidade. Para isso, você tem que estar competindo, você tem que estar mostrando. Então, não adianta eu, putz, vou ficar aqui e acho que as pessoas vão me patrocinar. Eu tenho que mostrar para eles o porquê vale a pena eles me patrocinarem. Fala aí, Então, Bezinho. acho que Eu, por exemplo, não tenho patrocínio, cara. Se pra quem trabalha pra caralho, se pra pô, quem quem. já está há anos, né, cara? Quem já está há anos nessa caminhada é difícil. Agora, imagina para o cara que ainda está vendo se é isso que quer para a vida, né? E a Então, tendência é ficar cada vez mais difícil, né, Bezinho? Vai criar mais com oportunidades, certeza. é lógico, tipo, com projetos igual o seu. A tendência é que passem já com o seu modelo, já, né? O pessoal vai querer fazer algo parecido com o seu logo mais e tomara que faça mesmo. Então, isso daí vai Tomara. ser importante. Quanto mais vai ser melhor para a nossa É, comunidade, né? Para o jiu-jitsu. Acho que quanto mais a gente tiver pessoas que façam um trabalho diferente, que façam o jiu-jitsu evoluir, é bom para todo mundo, né? É bom para o sim. atleta, é bom para o praticante. Mas ao mesmo tempo, o que é importante lembrar todo mundo que está começando agora, o cara que está com sonho, é que, tipo assim, a tendência é que fique cada vez mais difícil, cara. O cara tem que se preparar desde o início, já começar a cuidar das redes sociais, entendeu? A Claro. imagem, aprender a falar melhor, aprender a se comportar melhor, aprender até a pedir ajuda de fato, né? Para que possa alavancar a própria carreira, porque é lógico, o esporte ele é uma ferramenta que, igual com você, no seu caso, pô, te tirou de Bangu. Eu pude conhecer a sua realidade. Eu fui um cara que nunca passei dificuldade, mas nunca sobrou nada. Então, tipo Claro. assim, eu, graças a Deus, nunca passei fome, mas também se tirasse um dinheiro do mês ali para pagar um campeonato, ia faltar em casa. Então, eu nunca Ia fazer tive isso. falta. Eu tive a Claro. ajuda, por exemplo, do meu pai, que, tipo assim, ele não tinha dinheiro, mas ele ficava igual doido correndo atrás de patrocínio para eu conseguir alavancar minha carreira. E sou muito Claro. grato por isso. E tem anjos na nossa vida, né, que Que influenciam, aparecem, né? né? Mas é aquela coisa, né? Se você coloca energia naquele plano, as pessoas que estão na mesma vibração que você, igual você falou, as pessoas vão querer te ajudar, né? Você falou, pô, se eu tô Sente o fazendo, se prazer, eu tô. né? É lógico. Então acho A galera sente o que prazer. isso daí é um exemplo, pô, desculpa a palavra, é um exemplo do caralho, né? Você é um exemplo do cara. Eu tenho você como um ídolo, assim, porque eu falo isso pra você abertamente, não é novidade pra ninguém, que tipo assim, nós tivemos a partir de um certo ponto, nós tivemos as mesmas oportunidades. Você conseguiu fazer a parada acontecer, entendeu? Sendo campeão mundial e eu, de certa forma, ainda não. Não sosseguei ainda, não tô satisfeito ainda, vou continuar buscando, mas assim, eu tenho você como exemplo, entendeu? Você é um exemplo para mim. E a ideia é justamente de te trazer aqui na resenha que você possa aparecer mais ainda, né? Te dar mais ainda a oportunidade de mostrar a sua realidade.
eu vi, cara, de onde você veio, eu, tipo assim, fiquei mais fã ainda seu, E porque... também tem um ponto, desculpa te cortar, tem Não, pode ir um lá. ponto que, tipo, por a gente ter vindo no mesmo projeto, a gente compartilhou muita coisa, né, tipo, Sim, da nossa vida, né? Então, acho que, como tu falou, né, tipo, tem muita coisa que eu não falei aqui, né, mas, assim, tipo, meu pai é ex-presidiário, já ficou mais de 10 anos preso. Meus tios, meu avô, então, é o que tu falou, tipo, eu tive que superar muitas coisas, né? Eu, as pessoas até me perguntam, né? O que que você acha que você estaria fazendo agora se não fosse o jiu-jitsu? Eu sempre começo a me basear nos meus amigos de infância. é, Então eu acredito que eu estaria. E eu sempre fui um cara muito intenso, né? Desde criança, tipo, se fosse para brigar, brigava pra caramba. Se fosse para responder, eu era rebelde, né? Então é o que eu falo pra ele, cara. Eu acho que eu estaria preso ou estaria morto, porque a é. facilidade era muito grande. E é a realidade, Era né? É a é realidade, a né? realidade, porque é algo até que eu costumo dizer, né? Como é que você vai falar? Porque, igual minha mãe foi agora em Bangu e falou que a moda lá agora tipo, é roubar, os moleques estão tudo sendo presos. Então, o que acontece? Tu tem 10 anos, tu olha os meninos de 15, os 15 estão fumando, estão roubando. Então, o teu exemplo é aquele ali, ó, a facilidade é aquela ali. Normalmente, dentro de uma comunidade, tu não tem muitos exemplos, porque aquele cara estudou, aquele cara fez uma faculdade, aquele cara cresceu na vida assim. Não, os exemplos que o pessoal tem é, cara, aquele cara cresceu na vida roubando ou fazendo merda. Então, pro cara aquilo ali é normal. Então, eu acredito muito, né, que eu teria um futuro assim também. E através do jiu-jitsu eu consegui me dedicar e conseguir fazer diferente, né? Mas também acho que assim, o ser humano ele tem que querer, né, Fernando? Não adianta a gente estar falando aqui em oportunidades, a gente está falando aqui em como ele deve se comportar, mas eu acho que acima de tudo ele tem que querer. E assim, você falou até um negócio, pô, a gente chegou aqui junto em São Paulo, e pô, tu fez um negócio muito rápido. E eu sempre tive um negócio muito vivo dentro de mim. Eu sempre, tipo assim, eu nunca tive vergonha das minhas realidades, mas eu sempre tive na minha cabeça que, cara, eu não vou ficar aqui. Eu preciso fazer as coisas acontecerem. Eu nunca soube como, mas eu sempre tive muita vontade de falar, cara, eu nasci para ser grande, cara. Eu não vou aceitar qualquer coisa. Então, e isso sempre me puxou muito, né? Eu sempre me puxou a fazer que eu me dedicasse cada vez mais, né? Então, acho que eu fui trabalhando isso, e eu acho que isso a minha cabeça foi crescendo muito, né? E eu sempre tive na minha cabeça, cara, eu não tô aqui para brincar. Eu larguei minha família, eu larguei meus amigos de infância, eu larguei o meu primeiro professor. Eu tenho que fazer isso aqui acontecer a qualquer custo. E eu sempre lidei muito bem com as pressões, né? Acho que a pessoa também ela tem que identificar, porque tem gente que se colocar uma responsabilidade dessa no ombro dela, ela vai cair. Então, esses tipos de pensamentos me fez crescer muito. Acho que as pessoas que a gente conviveu, que a gente convive, sempre foram pessoas boas, pessoas que tiveram vontade de ajudar a gente, bons exemplos, né? Então, eu acho que assim isso tudo vai se juntando e vai fazendo as coisas dar certo, né? Mas olha, é aquilo, acima de tudo, o cara tem que querer. Não adianta eu falar que eu vou te ajudar, te dar tudo, se no outro dia você acorda e a tua ambição ali tá baixa, né? Tu não quer, tu tá satisfeito. Hoje eu consigo ter uma vida boa, né? Tipo, eu consigo competir, vivo bem, consigo comer o que eu quero, mas assim, eu quero mais. Não Foi muito é sacrifício e para para chegar onde chegar você tá, né? para chegar até aqui, tipo, não tô rico, tô longe, né? Mas hoje eu consigo viver bem, consigo ver a minha família viver bem, né? Sem passar necessidades. Foi, você tirou sua família de Bangu, né, cara? Então assim, mas eu quero mais, sabe? Não é em Lógico. questão de ser olho grande, mas É é ambição, meu. questão de Ambição não é é a errado, né? ambição de querer, tipo, de fazer coisas diferentes, sabe? Tipo, porque é o que eu enxergo, né? O mundo tá cheio de oportunidades.
agarra quem quer, agarra quem se dedica. Então, eu ainda tenho por 24 anos, né? O que eu ainda tenho pela frente aí para trabalhar, para fazer. Então, acho que, resumindo, isso aí é o Isaac, né? Lógico. Essa é a ideia da resenha, é mostrar o Isaac pra todo mundo, cara, é um cara que eu sou muito fã, um cara que é batalhador e exemplo. É isso. Tamo junto. É Obrigado, isso. Fernandinho. Parando Pô, agora, tipo, porque muitas das vezes a gente não consegue, a gente vê ali o Fernando lutando, mas ninguém sabe, né, o que ele faz para o seu Fernando, os né? bastidores, né? Os O que passa, bastidores, né? O que né? já Claro, tipo, passou. o que já passou, porque é muito fácil eu chegar a ver uma luta ali do atleta e caramba, ele é sinistro. Mas não foi só treino que fez aquilo ali com ele. Foi uma guerra mental também muito grande, né? Porque Né? todo mundo, tipo assim, tem o cara que sempre teve de tudo na mão e esse cara também tem uma pressão muito grande de cara, putz, eu poderia agora tá, pô, no carnaval, tá na Bahia. Eu tô aqui treinando. Eu tinha condição agora de estar fazendo outra coisa da minha vida, fácil. Não, mas eu tô aqui me dedicando. Então, acho que assim, independente da sua classe, né, social, todo mundo tem as suas vitórias internas, né? Tem os seus monstros internos, né? Então, Bezinho, acho que todo posso te mundo tem a cortar um dificuldade. segundo? Você Claro, falando aí me veio um insight que eu peguei hoje lendo, cara. Eu tô lendo esse livro aqui agora, ó. Quem Pensa qual? Enriquece, É do isso. Napoleon Hill. E tem uma parte que eu li hoje, inclusive, que eu até postei no meu stories lá no Instagram, Irado. que ela fala assim, ó: nenhum homem conquista grande sucesso sem dispor a sacrifícios pessoais. Então, tipo assim, é bem isso que você tá falando e, cara, esse livro foi um autor de 100 anos atrás, sei lá, e já era assim, né? Não é Claro, que você tá fazendo novidade, né? Você já, pô, você fez a sua carreira inteira em cima de sacrifício, né? Você claro. sacrificou tudo para estar onde você tá, né? Então, a coisa não é brincadeira. Igual você Não, com falou, não tô aqui pra certeza. brincar, né? Então, e tipo assim, mas também tem um negócio assim, ó, Fernando. Eu vejo muita. Eu sou um cara que eu gosto de refletir muito, eu gosto de pensar muito, né? E assim, tem também, agora eu tô falando aí, tem um ponto que às vezes, tipo assim, eu me sacrifiquei muito para estar aqui. E agora, tipo, eu tenho uma vida que eu sonhei. Então, eu poderia muito querer, tá bom, vou continuar vivendo assim. Eu acho que, tipo assim, essa ambição de, cara, eu vou fazer coisas grandiosas. E desde sempre, eu nunca fui um cara que vou fazer por dinheiro, né? É claro, dinheiro é importante, gosto pra caramba, mas eu sempre estive também que o dinheiro ia vir através de coisas grandiosas que eu fizesse na minha vida. Então, é ter esse tesão de fazer as coisas acontecerem. É amar o processo, né, também, né? Amar o E tá tudo processo, a parada. relacionado ao processo, né? Tipo, e conseguir também ter, tipo assim, igual o ano passado, o Rui, quando ele ganhou o Mundial, o absoluto, para mim foi uma sensação incrível, sabe? Tipo, saber que eu fiz parte daquilo. Tipo, Hoje. o mérito é todo dele, que se dedica, que trabalha, mas eu tenho o sentimento de caramba, cara, de alguma forma eu estive ali naquele momento com ele, então acho que assim ter o prazer dessas conquistas, né? Porque eu acho que isso faz a gente ser cada vez mais confiante, faz a gente ser grande cada vez mais, né? Então acho que também é isso, né? Não só achar que tudo é dinheiro, né? É muito mais conquista e através dessas conquistas de fazer coisas diferentes tudo vai vir. Acho que tudo vem. Irado, Bezinho. Ó, a gente falou aqui de exemplo. Agora eu quero saber quais são os seus, Bezinho. Quais são os seus exemplos? Quais foram os seus exemplos e quais são suas maiores referências? Fala aí. São, são muitos, hein? São muitos. Então tá lá. Então tá. Vou falar exemplos assim que fizeram parte da minha vida, né? Porque eu acho que outras pessoas que acabam não fazendo parte, tipo assim, eu gosto muito do Guga, né? Li o livro dele. O Cristiano Ronaldo é o cara que eu sou, como atleta, assim,
acho que é o meu atleta número um, né? É, mas eu acho que assim, eu aprendi muito mais na vivência, né? Então, vamos começar aí, né? O meu primeiro professor, putz, não tem nem o que falar dele, né? Foi ali é um dos maiores exemplos que eu tive, né? Que me ensinou muito, não só como um atleta, mas como um homem também, né? Como pessoa. Acho que a número um é a minha mãe, tipo a mulher guerreira que ela sempre foi, criando quatro filhos sozinha, né? Quando meu pai se afastou. Tipo, vem muitas lembranças, né, da minha mãe saindo na rua para pedir dinheiro emprestado para poder comprar comida. Então, é um exemplo assim de batalhadora, de guerreira. Então, a minha mãe assim foi o maior exemplo que eu tive, né? E daí eu sempre admirei muito o Tererê, né? Acho que toda a história dele também, acho que ele tem uma história parecida, por vir de comunidade. Eu já tive também a oportunidade de treinar com ele, de falar com ele. Até a queda que eu faço, que é a safadinha, eu fiz de tanto ficar olhando o vídeo dele. Então foi um cara assim que marcou muito, né? E daí logo depois veio ali, né, o Lang e o Fábio, que foram e são, né, grandes exemplos para mim, porque conquistaram coisas que eu almejo conquistar, né, um dia. E daí acho que vem o Pimentel também, né? O que eu costumo até dizer para ele cara, para mim ele é um exemplo de ser humano, né? Até o que eu falo com ele, tipo, não é tipo assim, a empresa dele patrocinar ele patrocinar o projeto, mas a preocupação que ele tem com o ser humano em si, né? As ideias que ele tem, tipo, acho que hoje em dia ele é o meu maior mentor, né? Acho que converso com ele todos os dias. A mulher dele fica até com ciúmes, que a gente está sempre se falando, então acho que hoje em dia aí é o cara que, pô, dispensa comentários, né? Ele chegou, sei lá, vai fazer aí 2 anos que a gente se conhece, mas é um cara que agregou muito na minha vida e me faz crescer muito, né? E também teve o Mário, né, cara, que foi um cara assim que eu vivi um mês e, cara, eu aprendi muito com ele. Eu já cheguei, tipo, cheguei na época que eu tava lá, cheguei a chorar abraçando ele, de tanto assim que, cara, a gente conversava. E quando eu fui pro Mário, eu meio que tive ali, como é que eu vou te dizer? Parecia que estava suprindo aquela minha carência de pai. E isso, sabe? Ele me lembrou muito o Fábio Andrade, né? Então, ele teve um papel assim fundamental nesse pouco tempo. Não foi só isso um mês, né? Porque depois eu saí de lá, a gente continuou com contato direto, a gente troca mensagem. Então, ele para mim também é um grande exemplo. E tem muitas outras pessoas, né, que fizeram parte da minha caminhada. Tipo, é aquilo que a gente estava falando, né? As pessoas vêm, o Isaac ali lutando, putz, ganhou o Mundial, mas foram muitas pessoas que agregaram na minha carreira, que me ajudaram de alguma forma, que acreditaram em mim, que pequenas atitudes me fizeram chegar aqui, né? Então eu tento sempre sugar um pouco de cada um, eu sempre tento aprender, porque eu acho que assim eu não sou melhor do que ninguém. Acho que eu posso ser melhor do que algumas pessoas em algumas áreas e elas são melhores do que eu em outras. Então eu não posso me considerar que eu sou melhor do que ela, né? Acho que quando as pessoas se consideram, eu sou melhor do que você, a gente tem que ser melhor em tudo, né? E acho que é impossível isso acontecer, né? Às vezes o cara levanta o copo melhor do que eu, então ele é melhor do que eu em alguma coisa. Então, sempre tento estar aprendendo, sempre tento estar observando as coisas, as pessoas, tentando também pensar em tudo que eu venho fazendo, no que eu posso fazer de melhor. Então, acho que é isso, Fernando. Acho que se eu te falar assim, os exemplos, eu vou te dar poucos que marcaram assim a minha vida. Mas tem muitas outras pessoas, né? Que se eu falar aqui, eu vou ficar até amanhã falando, né?
Irado, Bezinho. Não, é mais para que você tenha um espaço também de fazer essa homenagem, que você possa compartilhar também referências, né? Porque isso é muito legal também, né? Você é uma referência, mas você teve referências. É importante as pessoas terem essa ideia, né? Porra, sempre tem alguém ajudando, nunca é sozinho, Claro. sempre tem essa ponte, né? Para escalar a montanha ali. Não é sozinho que consegue chegar lá, né? E nem dá, né? Na realidade, nem dá para chegar em algum lugar sozinho, né? Tipo, um dos meus melhores amigos, o nome dele é Fábio Fome, ele me conhece desde 2012. E é um cara que, tipo, sempre ninguém conhece, sabe? Tipo, ele é totalmente low profile, é 100% amigo. E é um cara que, tipo, sempre me puxou, sabe? Sempre me mostrou, cara, ele tem 40 anos, ele quero tentar te ajudar com coisas que eu já vivi e vi que não deu certo. E ele não é atleta, ele não é nada. Foi um amigo que eu conheci no jiu-jitsu e que sempre ficou ali conversando comigo e sempre me ajudou muito, né? Então ele para mim também ele foi um cara também fundamental, né? Acho que muito em momentos assim de tristeza, de indecisões que o atleta ele tem, é normal. Ele sempre esteve ali do meu lado, né? Então acho que a vida é assim, né? A gente tem que ter essa mente aberta aí para estar aprendendo com todo mundo, né? Pegar as coisas boas, as qualidades, ou às vezes até a ruim, né? Tipo, eu tenho um exemplo do meu pai, né? Eu falei tanto assim de afastamento, hoje em dia a gente se fala, eu ajudo ele, se fala todo dia, e eu sempre peguei o exemplo que eu não queria ser, né? Então acho que todo mundo tem um exemplo para passar, né? E mesmo assim, quando a gente começa a ficar mais maduro, a gente começa a enxergar isso, né? Que seja pelo lado negativo, seu pai te ajudou, né? A Claro, crescer. muito, Porque, cara, eu muito, vou citar um exemplo agora que você sabe muito bem da história. Vou só, tipo, é lógico que não é na mesma proporção, claro. mas ou que seja, né? Cara, meu primeiro professor, o Thiago. Sim, Cara, ele foi um cara que quando, porra, aconteceram algumas coisas que desagradaram ambas as partes, mas tipo assim, o cara errando, ele me jogou pra cima, sabe? Então hoje em aham, dia que eu sou maduro pra interpretar isso, cara, eu valorizo muito ele. Cara, que tipo assim, foi ele errando, ele me jogou pra cima. Entendeu? Então, claro. tipo assim, ele, todo mundo é ser humano, todo mundo erra, ninguém, a gente não pode comparar o palco das outras pessoas com os nossos bastidores, Nossa, com entendeu? certeza. Então, tipo assim, você tem o exemplo do seu pai. E você conseguiu pegar o exemplo do seu pai e transformar numa pessoa completamente diferente, bem-sucedida. E, cara, eu tenho o exemplo do meu primeiro professor, por Claro. exemplo. Tiveram coisas que ele fez que eu não concordei, e vice-versa, e tá tudo certo. Mas o cara Claro. tentando, mesmo que ele não tenha acertado em tudo, ele errou e me jogou pra cima, sabe? Então, vale muito, tipo, esse tipo de experiência também, né, IB? Claro, com certeza. Acho que tem coisas ruins que vêm para o nosso bem, né? Acho que vem fazer que a gente aprenda, né? É muito fácil porque eu também eu acho que o conforto em si, ele não te ajuda, ele te ajuda a evoluir, mas chega um momento que tu não evolui tanto, né? Tipo, tava até ouvindo um podcast do Ali, ele falando do David, acho que é David Cobbs, né, o nome dele? O cara tem uma mentalidade sensacional e é o que ele fala. Tu nunca vai chegar no auge do sucesso, tu nunca vai ter uma mente blindada se tu não passar por desconfortos. Tem que sair da Então, zona de conforto, né? então Parece acho clichê, né, cara? Parece clichê esse papo de mas sair da zona de conforto, mas não é, né? eu acho que tipo assim, na vida você tem que, vamos botar lá, de alguma forma sofrer para poder conquistar as coisas. E sofrer é um monte de maneiras, né? Sofrer treinando, chega uma hora que, pô, tu tá morto, tu tá cansado. Tem dia que a gente não aguenta levantar da cama. Não, mas eu tenho que cumprir. Acho que cada um tem a sua forma de sofrer, né? Igual eu te falei, o cara que, putz, tem uma vidinha boa ali, a vida, os pais ajudam, o cara carnaval poderia estar na Bahia, mas está treinando. Aquilo ali é um sacrifício, né? Não é nem Sacrifício. sofrer. Todo mundo tem que passar pelo sacrifício para poder evoluir, né? E Bezinho,
a gente teve aqui, eu tive também uma aula de motivação, mas sua história é linda, cara. Eu sou muito fã, Obrigado. eu falo com muito orgulho pra todo mundo, eu sou muito fã mesmo, de coração. Obrigado, E, irmão. e tipo assim, Bezinho, a gente falou, pô, história triste, superação, motivação, agora a gente vai pra zoeira. Agora a gente vai pra zoeira. Pô, Vamos vamos lá, contar umas então. histórias engraçadas pra essa galera agora, Bezinho. Tipo assim, qual que foi as Hum, maiores encrencas que você já entrou, velho? Tipo assim, pô, aquela. Vamos começar por aquela que a gente tava lá no PAN e você vamos. fez o favor de colocar diesel no carro com Não, 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 gasolina. não, 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 não. Peraí, vamos lá. A gente alugou um carro. Estava Ah, eu, Fernando, Renata e o Ramon. tá. Estava nós quatro. Nossa. E aí a Renata estava dirigindo, né? Que ela tinha habilitação. E aí eu e a Renata lutou, a gente era faixa roxa na época, o Ramon e o Fernandinho ainda iriam lutar. E beleza, vamos no posto. Ao chegar ao posto, o carro era só gasolina, e daí, quando chegou lá, fomos lá, aí coloquei diesel no carro. Pô. Nossa. Daí coloquei diesel, enchi o tanque de diesel. Quando foi ver a merda, falei, nossa, e agora? Isso já era de noite, o Ramon e o Fernando iam lutar no outro dia. Aí não sei, nem lembro o que vocês fizeram, que vocês foram embora, mas eu sei que vocês ainda passaram um perrengue para ir Nossa. embora. E daí eu e Renato teve que ficar lá, ficamos até de madrugada, até que chegou o seguro, trouxe um outro carro, pegou aquele. Então acho que essa foi uma das cagadas aí que Morreu uma graninha ainda, né, Ibezinho? A gente teve que dividir ali. teve que pagar ainda uma grana ainda, pô. Teve que pagar ainda uma grana para pagar o outro carro, pô. E nessa época Caralho. aí a viagem era contada, né? Nossa. Fala não, velho. Viajava com US$ 300 para passar uma semana. Nossa. Oi, Bezinho. Pô, você falou, tô lembrando aqui. A gente pegou, eu e o Ramonzinho pegou carona com um cara aleatório no posto. É A gente isso, pegou, foi. a gente foi pra um. A gente já tava perto do Caló, eu acho, velho. A gente A gente ficou chegou lá até com. zoando que o cara tava gostando de vocês. Nossa, foi uma encrenca, velho. Não, e eu lembro o seguinte, velho. O Ramonzinho passou por baixo do portão pra Portão. chamar o Calói. E aí, tipo assim, era um condomínio com vários prédiozinhos, assim, com 3, 4 Uhum. andares. O Ramonzinho saiu gritando, era 1, 2 da manhã, saiu gritando. Isso a gente ia lutar no Calor! outro dia, 9 da manhã. Ô, Calói! Calói! Aí quando. E eu fiquei do lado de fora, eu cagão pra caralho. Porra, se pegasse a gente já tava fudido, ia ser deportado lá. É, Nossa, cara, essa daí foi esse dia foda. aí foi doído, esse dia aí. Pra no outro dia tá a gente lutando lá no 9 da manhã, cara. Foi foda. Mas e É, aí, Bezinho? Essa foi nossa. Que mais aí que você tem de lembrança de encrenca que hoje é pra dar risada. Mas na época você ficou ali bem, bem apertado ali. O que você tem de cara, lembrança? A primeira que vier na cara, tua cabeça. não me vem, tipo assim, encrenca assim que eu entrei, né? Que eu entrei, não me vem muito encrenca assim, não. De fazer, sei lá, tipo, não é uma encrenca, né? Mas de histórias assim é tipo, passar, pô, 3 dias em aeroporto dormindo, pô, sem grana. Eu acho que é uma das histórias de, tipo, sem banho. E lembro que na época eu comprava muita barra de proteína, pô, porque, pô, uma barra de proteína era US$ 2, né? E o almoço era, pô, era na época, sei 15, lá, 10, 15 10 dólares, dólares. ainda mais em aeroporto. Enchia a bolsa de barra de proteína, pô, e ficava, pô. Acho que isso aí é uma das histórias, assim, que hoje, olhando assim para trás, eu até tava conversando com os meninos, pô, faz mal falta aquele tempo lá de sofrência, pô. Era ruim, mas hoje pensando assim era legal também, pô. Dava um gás, né? Falei, É, Bezinho. Dava um vai, gás vai. diferente. Ô, a vida tá fácil demais, pô. Mas não tenho muita história assim, não. Tem alguma, se tu lembra que eu me metia, Felipe? Pô, eu não tô lembrado, cara. No Sei início era. lá, acho que. No início era Pode muito falar. perrengue, né, velho? Tipo assim, Oi? e o início ali, quando chegava pra quando a gente veio pra São Paulo, 8 ônibus por dia, lembra? Então, mas essa aí eu passei poucas Não, você vezes, correu, né? você correu, você Eu corria correu. logo, Malandro, essa. né, cara? Já tinha aquele Então. jeitão do Ah, carioca ali, é pá. claro, pô. Não, já chegou a época de eu pegar ônibus lá, chegar ali na Rebouças.
Pô, trânsito Nossa. parado, ter que descer do ônibus e andar a Faria Lima toda até chegar à academia. Pô. Teve dia de chegar ali e falar, ih, irmão, falta 15 minutos pro treino, pô, não dá Vamos pra correr. treinar não. Aí não, Ou ou corria pra corria chegar ou no treino ou voltava pra voltava pra casa, casa, né? pô. Tipo, ou corria ou voltava para casa. Então, tipo, muitas histórias assim que fizeram chegar onde a gente chegou, né? Tanto boas quanto ruins, né? E hoje em dia, olhando assim, é engraçado, né? É, Mas no momento é sempre aquela tensão. aquela tristeza. Arrependimento, Bezinho, você tem algum arrependimento na tua vida? Tem alguma coisa que você fez que você não queria ter feito? Tem alguma coisa que, sei lá, você. Sei lá, arrependimento de uma maneira geral ali. Você tem algum arrependimento? Cara, arrependimento eu não tenho. Eu não tenho arrependimento, porque na realidade eu sempre tive a cabeça que eu não podia ter arrependimento das coisas, porque. Mas também, assim, eu sempre tentei fazer algo certo. Se muitas das vezes eu errei, foi tentando acertar, né? E eu acho que eu sempre fui um cara assim, eu sempre me entreguei para as coisas, né? Eu nunca tive muito medo de ter que assumir compromisso, de ter que fazer. Então eu tento não ter arrependimentos na minha vida, né? Porque eu tenho a consciência de se eu estou onde eu estou hoje foi por atitudes que eu tomei. Muitas deram certo e muitas deram errado. Então eu acho que assim eu tenho a consciência limpa que se eu errei foi porque eu errei achando que aquilo ali era o certo. Nunca, acho que tipo, você nunca tive assim, errei de fazer uma cagada e sabia que aquilo ali era uma cagada. Então, eu não tenho muitos assim arrependimentos, né? E até, sei lá, das vezes que o negócio deu errado, eu vi que aquilo ali me preparou de alguma forma, né? Ou aquilo ali fazia sentido para chegar em algum lugar. Então, eu não tenho muitos arrependimentos. Sou, acho que, homem de poucos arrependimentos. Não, bom demais, Bezinho. Ó, e Bezinho, a gente falou de passado, falou de presente, falou de coisa boa, falou de coisa ruim, superou, chegou onde tá. Tamo na crise. Aí chegou onde tá. Tamo numa crise lascada, o mundo inteiro travado. Vado. Fala aí, como está sendo a sua rotina? Quais hábitos você desenvolveu nessa quarentena? O que você está fazendo aí para lidar com essa crise? Então, eu tô tentando testar, né? Tentando testar muita coisa, né? Tanto quanto alimentação, tanto como treino, tanto como hábitos, né? Tanto o sono. Então, quando eu vi que isso tudo estava acontecendo, eu comecei a pensar, né? Tipo, eu tenho que fazer coisas que vai me fazer evoluir, porque isso uma hora vai passar. É triste o que a gente vem passando, mas é até uma frase assim que eu vi uma vez e levei para minha vida, né? Tipo, a gente não deve nada ao mundo, né? Porque quando a gente nasceu, o mundo já estava aqui. Então a gente tem que se adaptar ao que vem acontecendo e saber que isso uma hora passa, né? Que acho que tudo na vida passa. Então eu estou tentando ler mais, estou tentando ver mais vídeos de pessoas que eu acho que vão agregar para a minha vida. Estou tentando estar mais vezes com a minha família, né? Porque hoje eu estou morando sozinho. Estou tentando melhorar em tudo que eu puder, né? Então, tenho a casa dos atletas, né? Então, eu tô quase o dia todo lá e só vou lá e casa, para não correr muito risco, né? Também usando bastante álcool, para não entrar nesse grupo aí de risco. Eu fiquei lá 3 semanas, né? Direto ali no pico da quarentena. E lá, pô, a gente está treinando jiu-jitsu de manhã, e daí depois cada um tem a sua preparação física, né? Mobilidade, alongamento, flexibilidade, isso aí a galera tá fazendo um pouco à parte. Então eu tô ativo, né? Faço todo dia jiu-jitsu, mobilidade, preparação física. E também estou tentando evoluir em outras áreas, né? Então, e fazendo muito teste para quando tudo voltar ao normal, eu já conseguir me adaptar e criar novos hábitos, né? Então, estou tentando ser produtivo no momento difícil, né? Que eu acho que é para todo mundo, né?
Oi, B, e tem quantos atletas lá na casa ainda? A maioria voltou, né? Cada um foi pro Então, na seu rumo aí. realidade, todo mundo voltou. Quando decidiram fechar a academia, a gente parou com o projeto também. A gente parou com todos os, com tudo. E os atletas, quando eles voltarem, eles vão direto para o CT, né, do Dream Art. Então, essa casa aí fez uma reforma nela. E quem está morando lá é o Gabriel, a Ana e o Piauí. Então, na realidade, estão os três lá. Eu fiquei lá, então eu era o quarto. Então estão só os três lá. Então a gente e está sendo bom também porque a gente já se conhece, né, há bastante tempo, e a gente está conseguindo evoluir muito porque a gente está fazendo bastante posição, está discutindo muitas posições, que cada um entende um pouco, né, de formas diferentes. Então está sendo um negócio assim, bem agradável, está sendo bem legal. Porra, fugiu a pergunta que eu queria te fazer aqui, Bezinho. Tava Porra, na tava na cabeça. cabeça aqui, guardando, não vou cortar o IBzinho, não vou cortar o IBzinho. Porra, lembrei. Qual livro você tá lendo agora, Bezinho? Você falou que tá tentando ler. Qual livro que você tá lendo aí? Então, eu ganhei, cara, logo quando eu conheci o Pimentel, ele me deu um livro que é Outliers. Todo mundo sempre me falou muito bem, e ele me deu esse livro para ler, e tipo, minha vida virou uma correria, acho que eu usei isso também como desculpa para não ler, e agora eu estou lendo ele bastante, estou gostando muito. Acho que esse livro aí ele ajuda a entender um pouco o porquê algumas pessoas têm sucesso, outras não. Fala muito também que as coisas demoram para acontecer, mas tem que ter a constância. Então, estou Persistência, né? gostando, a persistência. Então, eu estou gostando muito. Show. Qual foi o melhor livro que você já leu, Bezinho? Aquele Cara, livro que, tipo assim, te deu um input, veio, deu match mesmo. Foi aquele livro perfeito para o momento que você estava cara, vivendo eu vou te e você falar, carregou de fato o aprendizado dele. eu vou te falar que foram dois, que foram livros assim extremamente importantes, que foram de atletas, que fizeram muito sentido para o momento que eu estava vivendo, né? Um era O Poder da Máquina, do Cristiano Ronaldo, e ali era aquela fase que eu estava me dedicando muito, que eu estava vivendo para ser o melhor, e daí nesse livro dele mostra o quanto o Cristiano Ronaldo se dedica para ser o melhor. Ele faz as coisas tudo pensando também em estar, tipo, ele tem entrevista dele que ele fala com 23 anos que ele queria jogar em alto nível até os 35. Ele está com 34 disputando bola de ouro. Então Era está se impossível. cumprindo, né, com o que ele falou. Então, uma mentalidade muito diferente de querer produzir, de querer fazer, de querer trabalhar, de querer se cuidar, de querer viver como um atleta. E outro, assim, que eu acho que foi o melhor que eu já li até hoje, foi o do Guga, porque também foi um momento ali que eu estava viajando muito para competir, tendo que me cuidar, e eu comecei a me enxergar em muitas histórias que ele viveu, né? Porque querendo ou não ser atleta, Não, muitas das não sei se vezes, você tá vendo aí, Bezinho. Tô mostrando esse livro aqui pra galera. Tô qual é o livro? mostrando Tá aí aqui, com ó. você? Pera aí, vou colocar aqui pra galera. Guga, um brasileiro. Eu Um tô colocando brasileiro. aqui. Eu li também a indicação sua. É Irado. Muito esse bom. mesmo. Então, tipo assim, eu me identifiquei muito naquela época com o que ele estava fazendo, né? Com o que ele fez. Então, foi um livro assim que me ajudou muito, cara, a entender, porque acho que o que o livro né? Quando você se identifica com ele, você vê que outras pessoas já passaram pelo que você está passando e que tomou algumas decisões que deram errado, algumas decisões que deram certo. E acho que na vida, né? Eu acho que você vê que, porque às vezes, eu acho que o cara que se vitimiza, ele acha que só ele passa por aquilo, que tudo para ele é mais difícil. Mas que na realidade tem milhares de pessoas que estão com aquela mesma dificuldade do que ele. Então, acho que o livro assim, ele ajuda muito, né? Acho que a leitura ela ajuda muito as pessoas a crescerem, né? A evoluírem. Então você indicou dois livros aí, Bezinho. Foi o do Guga e o Outliers. E o. Não, na verdade foram três, né? Foi o É, Outliers que você tá lendo agora, o isso. do E Guga o e o Poder do da Máquina. Cristiano Ronaldo. Isso. Eu vou ler esse Poder da Máquina, não li ainda não. Cara, eu gostei muito. Tipo,
para você ver um exemplo, para tu ver o quanto ele era tão, acho que é fascinado em se preparar. Quando ele mudou para o Manchester, para a Inglaterra, no contrato dele, ele falou que ele queria uma casa. Nessa casa tinha que ter uma piscina que desse para ele botar uma bike na piscina para ele fazer o treinamento dele. Legal. Então, tipo, tu vê que a cabeça do cara era sempre em estar melhorando, né? E esse livro é ele que escreveu ou Foram, é uma não. biografia? Como é que é esse livro? Então, isso aí foi uma biografia que escreveram sobre ele. Um show. E Bezinho, acho que já tá bom, né? Fizemos A uma hora galera e meia de resenha aqui, já tá pô. cansada já de me escutar, né? Não, eu não, velho. Se deixar, eu fico aqui, velho, porque o papo tá bom, mas eu não quero também tomar mais seu tempo. Você, pô, você Tamo tá aí junto, no. Fernandinho. Já deve estar com a bunda quadrada aí de ficar sentado. Bezinho, mas é isso aí. Foi um prazer estar aqui com você. Você, igual eu já te falei umas 30 vezes nessa resenha aqui, isso é um exemplo para mim, que você possa continuar sendo essa pessoa que você é, essa pessoa pura, essa pessoa honesta e batalhadora, que você consiga alcançar todos os seus sonhos, todos os seus objetivos aí, e já está colhendo isso, já está alcançando. Eu tenho muito orgulho de ter você como exemplo, de ter você na minha trajetória, de certa forma, aí, foi uma pessoa que me evoluiu muito, com certeza. E a ideia era justamente trazer esse lado seu aqui para a galera. Aos poucos eu quero trazer todos os caras que me ajudaram a evoluir, que me ajudaram a chegar lá. E a minha ideia aqui no canal Muito Oso é justamente fazer com que as pessoas consigam atingir alta performance através do jiu-jitsu, independente do nível, entendeu? Mas a alta performance que eu falo é a pessoa ela conseguir, através do jiu-jitsu, cuidar melhor da sua alimentação, através do jiu-jitsu ela mudar de fato os hábitos que são ruins na vida dela, e a gente sabe que para quem já pratica, isso é assim que funciona. O cara começa a treinar jiu-jitsu, ele vê que ele precisa de melhorar a alimentação, porque se ele comer mal, ele não vai conseguir treinar bem. Aí ele começa a mudar a alimentação, aí ele começa a treinar e ele vê que se ele dormir pouco, ele não consegue treinar bem, e assim por diante. O cara muda a vida dele, aí sim ele passa a ter acesso ao BJJ Lifestyle, que a galera fala tanto, né? Que eu acho que a pura essência é isso, né? O cara mudar a vida dele com o jiu-jitsu. E exemplos como o seu, que são, eu acho que é a cara do canal aqui, entendeu? É bem a cara que eu quero pro canal Muito Osso. São pessoas como você que eu quero expor e ter como exemplo aqui no canal. Então, muito obrigado pelo seu tempo precioso. Foi muito bom estar aqui com você. Sempre é bom estar nessa vibe, sempre é bom estar aprendendo com você também, aprendendo um pouco do jeito que você pensa e relembrando mesmo todas essas histórias que a gente passou, que foi, pô, legal demais. Enfim, Bezinho, muito obrigado. Deixa aí suas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição também. Esqueci de pedir durante o vídeo para a galera se inscrever aqui no canal, para a galera... Ah, outra coisa também que eu esqueci de falar, vou ter que falar tudo agora. Pode falar. Eu tô com um projeto do podcast. Provavelmente essa resenha já vai estar disponível em podcast quando eu lançar ela no Show de coisa. bola. Então vamos ter o podcast Muito Oso aí, que já tá saindo do forno, já tá quase ali no ponto. Então fica ligado. Se você tá escutando, já segue aqui o podcast. Se você tá assistindo no YouTube, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Se você ainda não conhece, eu acho meio difícil. Se você ainda não conhece o Isaac, tá aqui na descrição também o Instagram dele. E Isaac, fica à vontade aí para agradecer quem você quiser, para falar o que você quiser aí, para a gente acabar essa resenha aí. Obrigado. Valeu, Fernando. Obrigado, tá, pela oportunidade, mais uma vez, né, de estar aqui me abrindo um pouco para vocês sobre a minha história. Acho que esse trabalho que você vem fazendo é fundamental para o nosso esporte, né? Lembrando que a gente fala muito em competição porque é o que a gente vive no exato momento. Mas eu acho que as experiências elas precisam ser levadas para a vida, né? Acho que se a gente for um pouco inteligente, começar a pegar algumas coisas assim de histórias, a gente acaba evoluindo em outras maneiras, né? Não é só relacionado a ser bom de jiu-jitsu.
Então, eu acho que isso que você faz de tentar ajudar esse nosso público, tentar motivar eles, tentar agregar, né, na vida deles de qualquer forma, está sendo algo que você está fazendo muito especial para poder ajudar esse esporte que a gente ama, né? Então, obrigado também a todos vocês que acompanham. Quanto mais vocês estiverem acompanhando, compartilhando essas redes sociais, acho que melhor fica, né? Mais pessoas a gente consegue impactar. Então, também, Fernando, pô, sou um grande admirador do seu trabalho. Eu já te conhecia, né? Antes de eu vir para São Paulo, eu já te acompanhava. Tu ganhou o Mundial, foi em 2013, peso absoluto de roxa? Foi, 2013. Então, eu ganhei de azul nesse ano, o peso, né? Então, eu já te acompanhava muito antes da gente fazer parte da mesma equipe. Então, para mim é um prazer estar aqui. Te agradecer também por tudo, né? A nossa vivência fez também que eu aprendesse muito com você. Consegui, eu consegui te sugar muito, né? E muitas coisas que você falava, eu ia aprendendo, também de jiu-jitsu. Então, irmão, obrigado e tamo junto. E muito osso. Pera aí que vamos chegar nessa parte ainda. E Bezinho, como de costume, você já sabe, você já é da casa, você já sabe. Como de costume, todo visitante aqui do canal é convidado a fechar o vídeo com um belo muito osso. Então no 3 a gente fecha esse vídeo junto com um belo muito Fechou, osso. então. Fechou? Fechou. 1, 2, 3 e Muito muito osso. osso!